Olá! Imagine se os próprios registros digitais de um tribunal contassem uma história. Uma história com um quebra-cabeça no centro de tudo. Não uma história contada por testemunhas, mas por meros carimbos de data e hora que juntos formam uma sequência de eventos que parece desafiar a própria lógica da justiça. É exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje, mergulhando nos detalhes de um caso, no mínimo surpreendente. Bom, a questão central que esses documentos levantam é, ao mesmo tempo, muito simples e bem desconcertante. Será que um juiz pode decidir prender alguém antes mesmo de ouvir o que essa pessoa tem para dizer? Pois é, os registros eletrônicos deste processo sugerem que a resposta para essa pergunta pode ser sim. Olha, o que torna tudo isso tão curioso é a precisão dos dados do próprio tribunal. Não é interpretação, são fatos registrados. Veja só, os dados mostram a decisão de prisão sendo assinada eletronicamente às 4h22 da tarde. E a audiência, que é o momento em que o acusado seria ouvido, só começou às 4h30. A conta não fecha. A decisão veio antes. E não estamos falando de um erro de digitação de um dia para o outro. A diferença é precisa, cravada. 7 minutos e 38 segundos. Pode até parecer pouco tempo, né? Mas para a tese da defesa, esses poucos minutos criam um paradoxo. Um que coloca em xeque a validade do processo inteiro. Ok, mas por que essa ordem importa tanto? Para a gente entender a gravidade do que isso significa, precisamos dar um passo atrás e ver o que é e para que serve um procedimento fundamental chamado audiência de custódia. A audiência de custódia, veja bem, não é só uma formalidade, é um direito. O objetivo dela, previsto em lei, é muito claro: dar ao juiz a chance de avaliar as circunstâncias da prisão e, principalmente, de ouvir a pessoa que foi detida. A decisão de manter alguém preso precisa vir depois disso, como uma consequência do que foi dito e apurrado ali, nunca antes. A lógica do que a gente chama de devido processo legal é bem sequencial, faz todo sentido. Primeiro, acontece a prisão. Segundo, se faz audiência para analisar essa prisão. E só então, em terceiro lugar, vem a decisão, baseada no que foi apresentado na audiência. A lei determina que a ordem tem que ser exatamente essa. E é aqui que está o ponto central da tese da defesa. Os registros do próprio sistema judiciário indicam que essa sequência lógica foi invertida. A decisão veio antes da audiência, o que, na prática, faria da audiência uma peça de teatro, uma formalidade sem propósito real. Bom, a pergunta que fica é, essa inversão no tempo foi um erro isolado, um ponto fora da curva, ou, como argumenta a defesa, isso seria só a ponta do iceberg, um sinal de que existem várias outras falhas nesse processo? Os documentos da defesa apontam para um contraste que chama a atenção. De um lado, a principal prova usada pela acusação é um laudo pericial que o próprio laudo descreve como inconclusivo. Do outro lado, existe uma ficha médica feita pelo próprio Estado na noite da prisão que mostrava que o acusado tinha lesões bem graves, 3 costelas fraturadas e um ferimento no calcanhar. Segundo a defesa, essas lesões simplesmente não foram devidamente investigadas. E a lista de supostas irregularidades não para por aí, não. A defesa aponta um atraso de mais de 47 horas para a audiência acontecer, quase o dobro do prazo legal. E tem algo talvez ainda mais grave: a presença na sala de audiência de um assistente de acusação que, segundo os autos, já tinha sido denunciado pelo próprio acusado por um crime gravíssimo. Um crime cometido contra a filha dele. Além de todos os documentos escritos, o caso tem um elemento a mais: a gravação em vídeo da audiência. E é quando a gente compara o que está no vídeo com o que foi registrado na ata oficial, que é o resumo escrito, que, segundo a defesa, aparecem omissões bem significativas. A defesa alega que existe um abismo entre esses dois registros. A ata oficial descreve uma audiência de rotina, tudo normal. Já a gravação em vídeo, de acordo com a transcrição, revela momentos de alta tensão. O acusado, com medo, se recusa a dar o próprio endereço, afirmando que o tal assistente de acusação ali presente teria cometido um crime contra a filha dele. E o mais chocante, o próprio juiz parece admitir que já tinha tomado uma decisão agora há pouco. A defesa destaca esta citação exata tirada da transcrição do vídeo. No meio de uma discussão com o advogado, o juiz teria dito: "O senhor não teve a decisão que eu fiz agora há pouco." Para a defesa, essa frase é a confissão do próprio magistrado. A decisão de manter a prisão já estava tomada, antes mesmo dos argumentos serem de fato apresentados. Uau! Diante de tudo isso, o que aconteceu com a pessoa no centro desse processo? Porque as consequências dessas alegações são bem reais e se arrastam até hoje. Hoje, o indivíduo em questão não está preso no Brasil. Ele conseguiu ir para Portugal, onde recebeu proteção internacional.
Mesmo assim, existe um mandado de prisão ativo contra ele aqui no Brasil, o que impede que ele volte. O caso acabou escalando, ganhou uma dimensão internacional e hoje é monitorado de perto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender a longa jornada desse caso. Começa com a prisão lá em 2024. Meses depois, um tribunal aqui no Brasil reconhece que a prova inicial era fraca. Depois, exames feitos em Portugal confirmam as lesões do acusado. O caso chega a uma comissão internacional e hoje aguarda uma decisão final no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, o ponto central do argumento da defesa vai além de um simples pedido de liberdade. A tese é que o processo inteiro precisa ser anulado, desde o começo. A lógica é a seguinte: se o procedimento inicial foi falho, se a base está comprometida, então qualquer decisão que venha dele também é falha, não importa qual seja a acusação. E tudo isso, que começou com a precisão de segundos em um registro de computador, nos deixa com uma reflexão. Quando o rito, o procedimento que foi criado justamente para garantir que a justiça seja feita, apresenta falhas tão fundamentais na sua base, será que a justiça ainda consegue prevalecer? A resposta, por enquanto, está com os tribunais.